projetar aqui nossa aula. Deixa eu ver aqui. Ok. Ok, já estou compartilhando a nossa tela, tá? Só aceitar a aluna. Bom, galera, eu vou começar, antes da gente trabalhar um conteúdo que com certeza vocês já viram, deram uma olhada ali no AVA sobre tipologia textual versus gêneros textuais, eu vou falar um pouquinho de como vai funcionar nossas aulas, de como está o nosso AVA, até para vocês entenderem melhor a dinâmica da nossa disciplina, tá bom? O meu aula já está aqui aberto. Bom, no início eu coloquei para vocês, não vou aqui abrir, tá? Vocês já viram provavelmente, coloquei mensagem de boas-vindas. Nesse arquivo, como serão nossas aulas, eu coloco algumas informações em formato de slide, tá em slide, mas eu coloquei em formato de PDF, né, para ficar mais fácil de vocês baixarem e salvar no celular, que seja. Nesse arquivo dos slides, eu coloco, deixo o meu e-mail, então no último slide eu tenho as informações que vocês necessitam para entrar em contato comigo, tá? Tem outros arquivos que já eu vou abrir, vou comentar, que é muito importante eu comentar sobre a nossa primeira avaliação. Logo abaixo, vocês estão vendo a estrutura do nosso AVA. Sempre que tiver esse negocinho aqui em azul, é porque tá aí. Eu coloco a nossa semana de aula toda separadinho. Olha, vocês estão vendo, dá para ver aí como sequência, tudo bonitinho. E aí, eu também sempre coloco esse desenho aqui, desse quadro branco, com resumo do nosso conteúdo. Então, essa semana, no caso, vocês vão perceber que eu juntei 2 semanas aqui, né? 2 em uma. O conteúdo é tipologia versus gênero, depois o foco será na tipologia. E aí, temos aqui, sempre através desse desenho aqui, desse computador, desse notebook, eu vou sinalizar que a gente vai ter uma aula síncrona, vou deixar o link disponível, tudo certinho, igual a gente fez hoje, tá? Tudo direitinho para vocês. Talvez o link na próxima vez que a gente se encontrar, não agora em junho, mas em julho, eu não deixo com tanta antecedência, mas sempre 1 ou 2 dias antes, o link vai estar lá para vocês já saberem direitinho, sei lá, salvar, anotar, não sei, para não se embolarem, tá? Bom, antes de eu abrir outros arquivos, gostaria de comentar algumas coisas aqui. Sempre que vocês virem essa parte aqui de desenho de chat, é porque vai acontecer um atendimento, ok? O que é isso? Esse atendimento é um momento que vocês vão poder entrar em contato comigo e tirar quaisquer dúvidas que surgirem, que vocês quiserem tirar. Pode ser sobre o nosso conteúdo, ou alguma dúvida relacionada à estrutura das nossas aulas, alguma coisa que vocês, pensarem sobre língua portuguesa. O nosso atendimento, ele já está agendado agora em junho, tá? Vai acontecer semana que vem, de 1 às 2h40. Vocês podem entrar tanto 1 hora, como podem entrar em qualquer momento dentro desse intervalo, porque eu estarei online respondendo as dúvidas, tá? Por exemplo, se tiver um aluno aí que entrar 1h40 e quiser perguntar alguma coisa, eu ainda estarei aqui, online para responder. Ano passado, eu tinha alguns alunos que entravam 1 hora, falavam assim, professora, boa tarde, eu não tenho nenhuma dúvida, mas gostaria de ficar no chat para ver se algum colega vai perguntar algo que eu não sei. Então, sem nenhum problema, não é questão nem de autorizar, fiquem à vontade. Podem entrar 1 hora, se você não tem dúvida, e ficar online aguardando os outros conversarem comigo, tá bom? Só que, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse atendimento aqui, ele não é, assim, a única forma de vocês entrarem em contato comigo. Vocês podem me mandar e-mail, como eu disse, lá em cima, eu vou deixar no chat para vocês o meu e-mail, tá? Mas nesse arquivo aqui, olha, que eu estou mostrando no mouse, através do mouse, tem o meu contato, tá bom?
uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar para vocês é o seguinte, deixa eu só colocar aqui, preciso colocar meu e-mail, tá, de contato. Pronto, coloquei o meu e-mail. Vamos voltar aqui na nossa sala. Eu não participo de grupos de alunos de WhatsApp, tá bom? Por quê? Porque eu tenho meus motivos pessoais, que eu gostaria de não elencá-los aqui. Então, repetindo, eu não participo de grupo de aluno de WhatsApp. Porém, se algum aluno precisar de uma forma emergencial, entrar em contato comigo através do WhatsApp de forma individual, com certeza eu vou responder vocês, tá? Eu sempre vou responder vocês. É claro que final de semana, assim, a gente acaba não respondendo, mas de segunda a sexta, ou às vezes no sábado, né, quando é uma emergência, eu também respondo, tá, no WhatsApp, mas de forma individual, e não em formato de grupo, tá? E é isso, as formas de entrar em contato comigo é isso, expliquei já, deixei no chat o e-mail, e os atendimentos e a forma emergencial no WhatsApp, tá? Continuando aqui, ainda no nosso AVA, a gente tem nossos arquivos em formato de PDF para você acessar, tem um aqui que é imagem para você acessar e desenvolver a sua aula, tá bom? Tá tudo aqui certinho. Vamos falar um pouquinho sobre o momento síncrono. Gente, eu escolhi, a gente teve a opção, né, de escolher como vai acontecer nossos momentos síncronos, que é esse momento aqui, tipo ao vivo, que a gente está fazendo, tá? Eu escolhi trabalhar a cada quinzena, ou seja, a cada 15 dias eu estarei com vocês nesse momento síncrono. Então, hoje é o nosso primeiro momento síncrono, e daqui a 2 semanas é o nosso outro momento síncrono, que é dia 29 de junho, ok? Então, aqui, de acordo com o calendário, olha que eu tô abrindo aqui, essa semana a gente tem, semana que vem a gente não tem, mas no dia 29 a gente tem. Então, a cada 15 dias, vocês terão contato comigo de acordo com o combinado aqui, que é o momento síncrono. No dia 22, essa lacuna não vai ficar vazia. A gente vai ter nosso atendimento via chat e também na semana do dia 29, mesmo a gente tendo um momento síncrono no dia 29, dia 30 eu vou também dar atendimento para vocês, tá bom? Esse atendimento, repito, é um momento de plantão de dúvidas, para vocês tirarem as dúvidas que queiram resolver, tá? E fora disso, podem me perguntar sempre à vontade, que eu estarei disponível para responder vocês. Sobre as aulas síncronas, eu também gostaria de repetir que eu não vou deixar minha câmera ligada, tá bom? Mas qualquer eventualidade, se for preciso, eu a ligo, mas acredito que não, tá? Deixa eu ver mais alguma situação importante sobre o nosso AVA. Deixa eu só aqui permitir mais um aluno. Deixa eu ver se eu falei tudo sobre o AVA. Falei. Bom, agora a gente vai continuar. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Professora, vai ter alguma atividade? Pergunta pelo microfone, apesar de não estar acompanhando. Isso. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Gente, enquanto eu estou aqui no AVA, ou enquanto eu estou projetando um PDF, um slide, eu não consigo visualizar o chat de vocês, tá bom? Ó, nesse momento aqui agora, olha o que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo, eu estou vendo parecido. Então, vocês estão vendo que eu não estou vendo... Nossa, quanto vendo, né? Vocês estão enxergando que eu não estou vendo o chat, tá vendo? Mas se alguém precisar me interromper, perguntar através do microfone, fique à vontade. Ou se alguém tiver alguma dúvida, tá? E tiver com vergonha de abrir o microfone, já eu dou uma olhadinha no chat. De vez em quando eu paro, dou uma olhada no chat e depois eu volto. Um aluno perguntou sobre atividade. Galera, voltando aqui no AVA, eu preciso que vocês sempre acompanhem aqui,
tá? Então, de acordo com o nosso AVA aqui bonitinho, nós temos o conteúdo e temos sim atividade, porém essas atividades, elas não valem nota. Antes de eu falar sobre as atividades, eu gostaria de seguir a sequência aqui do plano de conteúdo e depois eu volto melhor e explico o que é isso que não vale nota, tá? Então, a gente vai voltar aqui para o início do nosso AVA e nós vamos no arquivo plano de ensino. Eu vou projetar agora. Olha aqui, plano de ensino. Esse aqui é o nosso documento oficial que descreve a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Vocês não precisam decorar nada disso, não precisa estudar isso daqui, mas é importante dar uma olhada, porque nele eu falo tudo que vai acontecer durante o ano em relação à nossa disciplina. Eu preciso mostrar para vocês, porque tem uma parte que é meio que fictícia, tipo um fake, né, algo falso aí, que eu vou explicar por que é fake, tá bom? Bom, a gente tem menta, que de forma geral, o que a nossa disciplina trabalha, que é questão de comunicação, expressão, objetivos, tá bom? E aqui, que eu acho que é o mais importante para vocês, é o conteúdo, tá? Todo o nosso conteúdo, tudo que a gente vai trabalhar durante o ano, está aqui de uma forma organizada, através de datas, tanto no primeiro semestre, quanto no segundo semestre. Isso aqui é a nossa primeira parte fake, a primeira parte fictícia. Como assim? Vocês vão perceber que a cada conteúdo, a gente tem uma data, só que essa data, deixa eu só permitir, peraí. Só que essa data é de mentira, porque essa data está sendo semanal. Observem, 18 a 22 de maio, 24 a 29 de maio, 31 a 4 de junho, tá? E por que isso? Porque esse plano de ensino, ele foi feito, eu preenchi ele pensando nas aulas presenciais, tá bom? Então, como a gente ainda está na pandemia, a gente ainda está no ensino remoto, virtual, essas datas todas foram alteradas, mas eu não alterei no plano de ensino, porque ele já foi enviado para ser arquivado, tá? Então, não fiquem presos a essas datas são fictícias. O que é verdade, o que é verdadeiro para a gente é o conteúdo que vocês estão vendo aqui, tá bom? Continuando aqui, terminando aqui segundo semestre, metodologias utilizadas. Olha, observem, quadro branco, filme, a gente não está presencial, então eu não vou usar isso. Mais uma vez, eu só coloquei para registrar bonitinho as nossas aulas, o plano de ensino. Avaliações, vamos falar sobre as nossas provas. A gente vai ter 4 avaliações no primeiro semestre, e 4 avaliações no segundo semestre, tá bom? No primeiro semestre, na verdade, no primeiro semestre não, vou falar agora ainda sobre as avaliações. Mais uma vez, aqui no plano de ensino, a gente tem umas datas com a prova, com o conteúdo da prova de vocês. Mais uma vez, essa data é fictícia, porque a gente ainda está no momento remoto. Se fosse presencial, eu ia seguir essas datas que eu coloquei, fui eu que fiz isso, tá? Mas como a gente está no momento de AVA, Moodle, tudo isso aqui, essas datas serão alteradas. O que não vai ser alterado é o conteúdo. Então, a nossa primeira prova realmente vai ser sobre isso daqui que está no plano de ensino, tá? Vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Então, a gente finaliza aqui, de forma geral, a explicação do nosso plano de ensino. O que eu quero abrir agora para vocês é a ordem dos nossos conteúdos. Esse arquivo, ordem dos conteúdos do primeiro ano, aqui no AVA, tá bem aqui, olha, deixa eu ver, tá vendo? Vocês estão vendo? Estou marcando com o mouse aqui, ó, ordem dos conteúdos. Aham, dá para ver. Obrigada. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, essa ordem dos conteúdos é muito igual, na verdade, é igual àquele plano de ensino que eu mostrei, porém, sem as datas. Aí, gente, eu acho muito melhor, se vocês quiserem seguir uma ordem de
conteúdo, ao invés de olhar no plano de ensino, olhar aqui, porque aqui a gente não tem data, e aí você vai saber direitinho o que está acontecendo. Por exemplo, olha, hoje é a nossa primeira aula e está acontecendo isso daqui, tá? Só que eu priorizei não só a primeira aula, eu priorizei as nossas 3 semanas de aula com esse conteúdo aqui. Agora, na próxima vez que a gente se encontrar, que vai ser em julho, não sei a data, vai acontecer esse conteúdo aqui. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar a nossa disciplina. Vai ter momentos que eu vou juntar o mesmo conteúdo em 2 semanas. Vai acontecer isso aqui lá para frente. Como também vai acontecer de ter só um conteúdo em 2 semanas, tá bom? Mas isso aí, fiquem tranquilos. E, de novo, vocês vão sempre se guiar bonitinho aqui no AVA através do quadro do desenho que eu resumo para vocês o que vai acontecer na nossa semana. Bom, continuando aqui, deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu ver mais uma coisa aqui que eu queria... Não, ok. O terceiro... Deixa eu permitir aqui, que eu acho que alguém... Tá. O terceiro e último arquivo que eu gostaria de abrir com vocês aqui do AVA é esse daqui, olha, que está escrito avaliações. O que é esse arquivo? Esse arquivo, de novo, resume os conteúdos que a gente vai trabalhar durante o ano e ele coloca, eu divido para vocês bonitinho qual o ponto de qual prova, perdão, deixa eu falar melhor, né? Eu divido para vocês direitinho qual o conteúdo de cada prova e sua respectiva pontuação. Então, a nossa primeira avaliação do primeiro semestre vai ter o conteúdo tipologia textual, ou também chamado de tipos textuais, e o próximo conteúdo que a gente vai estudar em julho, que é funções da linguagem, no valor de 10 pontos. Quando vai ser essa prova? Já vou colocar aqui no chat para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu só perguntar alguma coisa. Tá. Deixa eu escrever aqui. Vou escrever de uma forma informal, tá? Primeira avaliação acontecerá no próximo encontro em julho. Olha só, vou explicar o que eu escrevi aí. A gente tem essa semana, semana que vem e a próxima semana, 3 semanas de aula de língua portuguesa, certo? Em julho, vai acontecer o bloco A, porque eu sou o bloco B, né? Eu acho que isso daí vocês já estão se acostumando. Em julho, vai acontecer o bloco A e depois de novo, o bloco B vai aparecer. Aí eu entro. Provavelmente, depois do dia 15 de julho, língua portuguesa vai voltar. E aí, quando eu voltar, vocês vão ver no AVA, ó, vou abrir e vou mostrar para vocês. Vocês vão acabar com isso aqui, que é gênero, né? Vocês vão acabar, ó, bonitinho, ó, vai acabar tudo aqui. E aí vocês vão ver a nossa próxima aula, que é funções da linguagem. Aí vai ter bonitinha a aula, tudo certinho. E a avaliação. Então, a nossa avaliação, primeira avaliação, vai acontecer depois do dia 15 de julho, no nosso segundo momento de aula, quando o bloco B aparecer pela segunda vez. Inclusive, ela está aqui pronta. Vocês não conseguem visualizar no AVA de vocês, ou seja, se um aluno abrir aí agora o AVA, vocês não vão ver isso aqui, porque está ocultado, olha, observe que está em itálico, está ocultado para vocês. Só eu que vejo, porque eu que crio, tá? Quando for o momento, eu vou liberar para vocês isso daqui, vocês vão ver, tá? Mas já está até pronto, ó, tudo bonitinho. Só não coloquei as aulas síncronas, porque eu ainda dependo das datas, saber tudo certinho, quando o bloco B vai aparecer de novo em julho, tá? Então, tá marcado, tá falado, provinha já, depois do conteúdo funções da linguagem, no valor, deixa eu conferir, aqui, ó, vou marcar aqui em verde só para vocês verem, no valor de 10 pontos, tá bom?
Bom, deixa eu ver aqui. E a avaliação do segundo semestre, também tá tudo aqui, o conteúdo, tudo certinho, gente. Só não temos as datas, porque a gente já sabe que a situação não permite ficar agendando data, né? E também, mais para frente, a gente espera, né? Todo professor, todo mundo espera, em algum momento, a gente retornar ao ensino presencial e poder tocar em nossas aulas de como eram antes, entre aspas, né? Que eu acho que o normal será entre aspas ainda quando acontecer. Deixa eu ver aqui. Então, gente, tudo que eu mostrei, vocês têm aqui no Ava, tá? Não se preocupem, eu não vou enviar nada, porque já tá tudo aqui bonitinho. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Falei do Ava, plano de ensino, momentos síncronos, aula síncrona. Ok. Agora a gente vai falar do exercício aqui, que um aluno até perguntou no chat. Foi bom ter perguntado, porque eu ia acabar esquecendo. Vocês vão perceber que de vez em quando não, falei errado. Toda vez que eu colocar o conteúdo, eu vou botar exercícios e vou escrever bem assim. Exercícios para treino não vale nota. O que isso significa? Significa que você vai fazer a sua atividade, não vai ganhar nenhum ponto por essa atividade, tá? Talvez vocês tenham algum professor que dê lista de exercícios e dê ponto para vocês. Eu não trabalho desta forma aqui no ensino remoto, tá? Até que no presencial eu trabalho, eu faço de uma outra forma, que eu não vou aqui explicar porque a gente não está nesse momento ainda, mas aqui no Ava eu faço assim, olha, eu vou abrir um arquivo aqui. A gente tem um exercício sobre o conteúdo de tipologia textual, e aí lá no final, a gente tem um gabarito, então eu já lanço o gabarito para vocês. Com base nisso, vocês não precisam me enviar a atividade para eu corrigir. Vocês serão autônomos, independentes, ou seja, vão fazer atividade por conta própria, no tempo que vocês têm aí na casa de vocês, e vão olhar o gabarito. Se surgir qualquer dúvida, vocês podem, como eu disse, me procurar onde? Atendimento, e-mail ou até mensagem, né? A gente tem um canal aqui, olha, algum lugar aqui que eu não consigo ver aqui, mas a gente tem um lugar que vocês mandam aqui, olha, tem um lugar que vocês mandam mensagem, podem mandar mensagem para mim que eu também respondo, e de forma emergencial, no Ava. Então, vocês podem me procurar sempre que necessário para resolver as dúvidas do seu exercício. Se tiver algum aluno aqui nesse momento que precise, que queira, que deseje fazer o exercício e me enviar, falar assim, não, professor, eu quero fazer, não quero olhar o gabarito e vou te enviar, gente, com certeza eu corrijo, tá? Eu olho para você direitinho, corrijo, tudo bonitinho. Porém, repito, não dou pontuação para esse daqui que está escrito não vale nota, tá? A nossa pontuação já está agendada, que é naquele arquivo lá em cima, falando o que eu vou cobrar na prova, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ok, Monique, não tem nenhum problema, tá? A gente, por enquanto, está só aqui explicando o funcionamento da nossa disciplina, ainda não entrei no conteúdo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Então eu acho que eu respondi a dúvida do Kaique. A gente tem, sim, exercício, mas não vale nota, tá? E nenhuma prova nessa semana e nas próximas semanas, não. E só para repetir para os alunos que chegaram, nossos momentos síncronos acontecerão a cada 15 dias. E é isso, tá? E como eu disse, reforço para quem chegou depois, eu não participo de grupo de WhatsApp, desculpa, não é má educação minha, não é que eu não queira falar com vocês, mas eu tenho meus motivos pessoais, que são vários, tá? E por isso eu
gosto de participar. Muito obrigada aí, até o momento, e vamos tocar o bonde da nossa aula. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar o AVA, que eu não preciso mais dele. Expliquei para vocês. Ah, gente, olha, estava esquecendo de uma coisa muito importante, que eu acho que vocês não estão acostumados ainda, porque é uma coisa nova que surgiu para a gente semana passada. O professor vai colocar no AVA um negócio escrito agenda semanal. Eu coloquei isso aqui sexta-feira. Então, quem já viu as nossas aulas antes, porque eu notei que vocês estavam já acessando antes, não viram esse arquivo. Esse arquivo, ele fala para a gente, quem viu ontem, né, beleza, mas eu coloquei na sexta. Esse arquivo, ele vai detalhar o que vai ter de aula em cada semana. Olha só, igual essa semana, a gente está apresentando a disciplina, já me apresentei a vocês, eu liguei até minha câmera, né? Agora a gente vai falar de tipologia, olha a nossa aula aqui agendada, tudo direitinho a gente está fazendo, sem avaliação. Semana que vem, a gente não tem aula síncrona, porém, a gente vai ter o atendimento, vocês vão continuar de forma independente estudando no AVA. E na última semana, que é final de junho, a gente vai ter nossa última aula síncrona, atendimento também, sem avaliação e um pouquinho da nossa disciplina, tá? Então, essa é a agenda da semana. Eu coloquei sexta-feira e quem não viu tá aí, ó, aqui, ó, embaixo do nosso primeiro quadro branco, tá? Fechei o AVA. Deixa eu ver agora. Agora a gente inicia, né, a nossa aula no sentido de conteúdo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Enquanto eu vou abrindo os negócios aqui. Vou aproveitar, vou colocar novamente o link da nossa lista de presença para quem chegou agora. Aproveitar também e falar uma coisa para vocês irem se acostumando um pouquinho comigo. Infelizmente, eu falo um pouquinho rápido, tá? Vocês vão notar, não é porque eu sou muito doida, não, é porque eu sempre dei aula assim, ao meu jeito, eu sou bem ligada mesmo, assim, no 220, tá? E gostaria também de falar um pouquinho sobre, antes de iniciar, sobre a nossa produção textual. O que acontece? Vocês já ouviram falar, na primeira semana de aula, no PPC, na primeira semana de aula, do arquivo PPC, que é o arquivo que regulamenta nossas disciplinas, resume as nossas disciplinas. De acordo com o nosso plano de ensino, de acordo com as nossas aulas, gente, o primeiro ano do ensino médio nos institutos federais, o conteúdo não privilegia muito a redação, não favorece a produção textual. Isso acontece mais a partir do segundo ano do ensino médio. Porém, isso não quer dizer que mesmo não privilegiando, a gente não vai trabalhar, tá? Quando eu ver a necessidade, a gente vai trabalhar. Vou dar um exemplo. Mais para frente, a gente vai falar sobre a estrutura do resumo, como fazer um resumo. Aí vai ter uma prova, eu vou cobrar uma avaliação de vocês, eu acho que vale 10, e vou pedir para vocês fazerem um resumo e me entregar. Quando chegar a época, eu vou explicar como que vocês vão me entregar e como vão fazer o resumo, tá? Mas aí eu estou mostrando a vocês que a gente vai, sim, fazer uma produção ou outra. Outra coisa muito importante, no primeiro ano, também não privilegia-se a dissertação argumentativa. O que é isso? É um gênero textual que é usado no Enem. Tá? A dissertação argumentativa aparece para vocês só no segundo ano. E aí, mesmo assim, eu vou querer falar um pouquinho dela, porque eu acho que vai ter algum aluno aqui que vai querer fazer o Enem final do ano. E acho importante a gente falar um pouquinho da redação do Enem, sim, tá? Mas isso vai ser lá para setembro, tá bom? Lá para setembro, a gente fala um pouquinho da redação do Enem, para vocês conhecerem melhor. Só para vocês me conhecerem, eu tenho uma experiência em redação, eu trabalho, antes de estar no IFES, eu era professora exclusiva de redação, eu não trabalhava com gramática, não trabalhava com literatura, eu trabalhava somente com redação,
para terceiro ano e pré-vestibular de escola particular aqui na Grande Vitória, tá? Não vou citar o nome da escola particular, mas é uma escola particular grande que foca no Enem. E aí, eu tinha alguns alunos de primeiro e de segundo ano, porém, eu tinha mais turmas de terceiro ano e pré-vestibular. E aí, eu tenho essa experiência em redação, eu tenho umas técnicas bem legais, eu tenho uns macetinhos que são infalíveis, e aí, quando chegar o momento, lá para setembro, a gente conversa um pouquinho sobre redação do Enem. Última coisa, em julho, mais ou menos, vocês vão ver alguma publicidade no Instagram do IFES sobre. Vocês vão ver alguma publicidade no Instagram do IFES sobre um curso de redação que eu vou coordenar aqui no IFES de Ibatiba, tá? Só que esse curso, ele vai ser exclusivo para os alunos de terceiro ano. Então, quando for o momento, vocês vão talvez me perguntar, professor, eu posso me inscrever? Aí eu vou dizer não, porque é somente para os alunos de terceiro ano, tá? Eu gostaria, claro, de abrir vaga para vocês, abrir vaga para os alunos do segundo ano, porém, esse ano, de acordo com a estrutura das nossas aulas, né, ensino remoto e tudo mais, eu vou priorizar aqueles alunos que já vão fazer Enem, tá? Então, a prioridade para eles Enem, que eu falo assim, para passar no vestibular. Então, esse ano o curso vai ser voltado somente para alunos de terceiro ano. Em 2022, eu posso pensar em abrir para primeiro e segundo ano. Também não vou prometer, vai depender de como vai ficar no ano que vem, em termos de ajuda mesmo, sabe? Quanto mais professores de português ajudando, mais a gente consegue ampliar as vagas, tá? Mas esse ano a gente está fazendo algo bem pequeno mesmo para ajudar esse povo do terceiro ano. Então, é isso, já estou informando vocês de antemão sobre esse curso, só para vocês estarem cientes aí, tá? E justificando o porquê de vocês não participarem esse ano. Bom, gente, vamos no nosso conteúdo? Tomar uma água aqui. Vamos lá, né? No AVA de vocês, eu já coloquei esse slide aqui, olha, tá vendo? Esse slide está no AVA de vocês, tá? Essa imagem que vocês estão vendo, eu não coloquei no AVA, eu só tirei ela da internet, eu peguei uma imagenzinha assim da internet, só para eu introduzir o conteúdo para vocês e falar um pouquinho o que é gênero, o que é tipologia textual. Eu vou começar por gênero textual. Gente, olha só, gênero textual é tudo aquilo que a gente consegue estruturar. Uma forma de comunicação, o texto em si, a palavra texto, significa comunicação, tá? E essa forma de comunicação, ela é estruturada. Como assim estruturada? Eu vou dar exemplos, por exemplo, no passado e no presente. No passado, sei lá, 1910, vamos dar um exemplo. O meio de comunicação mais usado era a carta. Então, no passado, muita gente enviava carta, e para escrever uma carta, você tem que seguir uma estrutura, né? Tem que ter a data, tem que ter quem está escrevendo, tem que ter aquela assinatura, o texto é diferente, o texto tem que meio que conversar com aquela pessoa que está recebendo a carta. Hoje, no presente, a gente quase não usa carta, a não ser para cartinha de amor, se você quer ser o romântico ou a romântica, enviar a cartinha de amor para o seu namorado, para sua namorada, ou sei lá, até para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã, para o seu irmão, para quem seja. A gente quase não usa carta, a gente usa mesmo as mídias sociais, as redes sociais, né? Ainda mais, então, vê o exemplo do Dia dos Namorados, todo mundo lá colocando fotinho e se declarando para o namorado, para a namorada, você é o amor da minha vida, eu te amo, não sei o quê. No passado, era carta. Hoje, a gente usa até o Instagram para fazer
estabelecer uma comunicação. Isso, gente, é gênero textual, seguir uma estrutura, é seguir um estilo. Então, se eu falar para vocês que o comentário, não tem o comentário do Instagram, o comentário do Facebook, aquilo se chama gênero textual. Claro que não tem uma estrutura formal, é informal, né? Tudo informal, mas se tornou um gênero textual. Por quê? Porque é uma forma de comunicação. Gente, os gêneros textuais, eles são infinitos, eles são ilimitados, porque a cada momento surgem novas formas de comunicação. Eu vou dar outro exemplo, o blog com B de bola. No passado, o blog era o auge, tipo na década de 2000, no início do século 2000, o blog era tudo, todo mundo queria ver um blog, ler um blog. Hoje, com o YouTube, por exemplo, o blog perdeu espaço e se transformou em vlog, com V de vaca, vlog. Então, o vlog hoje é o que bomba, sabe? Especialmente de viagem. Em vez de você ficar num blog de viagem vendo imagens, você vai num vlog, com V de vaca, no YouTube, de viagens, e vê todas as informações que você quer sobre aquele país, ou sobre aquele local, sobre aquele lugar no Brasil, ou em outro país que você queira viajar. Isso é gênero textual, são as formas de comunicação que mudam de acordo com o tempo e possuem uma estrutura, um estilo, um objetivo, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Continuando. E aí, gente, pera lá, se o gênero textual é ilimitado, precisa de alguma coisa para classificar essa infinitude, porque senão dá problema, né? Tudo aquilo que é infinito dá problema. Aí, gente, que surge a tipologia textual, ou também chamado de tipo textual, que são 5 classificações para você classificar o gênero textual, tá? 5 coisas que você vai colocar aí, classificar os gêneros textuais. Claro que os gêneros, como eu disse, são, assim, ilimitados, não dá para classificar todo mundo, porque são ilimitados, surge a todo momento. Mas aí, a todo momento que surge, vai surgindo, a gente arruma uma forma de classificá-lo de acordo com a tipologia, tá? Vamos lá no nosso slide para falar mais um pouquinho sobre isso e seguir o bonde aí. Bom, tipo textual, gente, já pulando aí para o nosso tipo textual, ou também chamado de tipologia. A gente tem 5 e são limitados, né? Porque tem 5: narrativo, descritivo, dissertativo, também chamado de argumentativo, expositivo e injuntivo. 5. E o gênero textual, como eu falei para vocês, eles são ilimitados, são vários. Gente, vocês conhecem alguns gêneros textuais? Vocês já ouviram falar da crônica, já ouviram falar da carta, já ouviram falar do conto, já ouviram falar da fábula? Tudo isso se chama gênero textual, ok? E, como eu disse, vai modificando, vai surgindo novos a todo momento. E aí, no nosso slide, eu coloquei aqui, olha, alguns exemplos para vocês que vocês conhecem: conto, fábula, romance, notícia, reportagem, carta, artigo de opinião, relato, e-mail, a chamada dissertação argumentativa, que é a redação do Enem, crônica, poema, anúncio publicitário, campanha, cartaz, tudo isso é gênero textual, tá bom? E aí, vamos lá, eu fiz uma suposição aqui. Vamos fingir que eu dei uma carta para todo mundo aí, uma carta que você vai... uma carta ao Papai Noel, né? Para todo mundo analisar. Essas cartinhas que a galera envia final do ano, as crianças enviam o Papai Noel pelos correios. E aí uma pessoa padrinha, né, e dá um presente, ou realiza algum desejo para a criança. Aí eu dei uma dessas cartas para vocês lerem, que eu achei fofa, e vocês estão lendo a carta. E aí, eu vou perguntar qual gênero textual... Vão fingir que vocês não sabem que é uma carta. Tipo, eu não falei, eu falei assim, gente, lê esse texto aí.
Aí eu pergunto, qual o gênero textual e qual a tipologia textual predominante dessa carta? Aí vocês vão me responder. Gênero textual, carta pessoal, porque é uma carta pessoal, ok, isso é fácil. E a tipologia, vocês vão classificar essa carta de acordo com aquelas 5 que eu mencionei aqui no início e que eu vou falar já já sobre cada uma delas. No caso, aquela carta, a gente está supondo, tá, gente? É só aqui uma suposição para a gente exemplificar. No caso, aquela carta, ela é narrativa, é da tipologia narrativa, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Gente, vocês podem perguntar, tá? Algo relacionado à nossa disciplina, alguma coisa, tá? Não precisa ter vergonha, não. Vamos, então, seguindo aqui. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa antes. Deixa eu voltar aqui para eu falar para vocês. Voltar na capa para eu conseguir me situar aqui. Minto. Voltar na capa, não. Eu vou voltar aqui. Gente, esse conteúdo aqui que vocês estão vendo, que vocês estão enxergando essa imagem, é um dos conteúdos mais privilegiados no Enem. Na parte de língua portuguesa, são 45 questões de língua portuguesa. Geralmente, todo ano, dessas 45 questões, 5 são de tipologia e gênero textual. É muito importante esse conteúdo. Por isso que ele vai cair na nossa prova, tá bom? E no ano que vem, quando vocês estiverem no segundo ano, provavelmente um dos seus professores, se não for eu, se for outro professor, ele vai falar de novo desse conteúdo, tá? Esse conteúdo aparece no ano que vem e, se eu não estou enganada, aparece no terceiro ano também. Então, vocês vão ver ele bastante. E é bom ver, porque é o conteúdo mais importante, é um dos mais importantes para o Enem, tá? E eu acho importante vocês pensarem, eu sei que vocês são primeiro ano, vocês têm uma vida ainda inteira no IFES pela frente, mas assim, como eu sempre trabalhei com terceiro ano em pré, e eu tinha umas turminhas de primeiro e segundo ano, eu já estimulava esses alunos, já influenciava esses alunos a pensarem no Enem, desde cedo. Então, desde o primeiro ano do ensino médio, eu acho muito importante, não é colocando pressão, tá? Mas eu acho muito importante vocês já pensarem no Enem, saberem como funciona o Enem. Eu acho até importante vocês fazerem o Enem como treineiro, tá? A gente chama de treineiro, quem faz o Enem só por fazer, no caso, quem é primeiro ano ou segundo ano, eu acho muito importante. Então, esse conteúdo aí é o bambambam do Enem, assim como funções da linguagem, que é o nosso conteúdo lá de julho, que também vai estar na prova. Aí, quando for o momento, eu falo e relembro a vocês que funções da linguagem é um conteúdo importante para o Enem. Mas não se assustem, tá? Olá, querida. Tem uma dúvida ali no chat. No chat? Deixa eu ver. O vlog é um gênero textual ou o gênero textual é necessariamente... legal. Olha só, deixa eu falar uma coisa. A palavra texto, qual é o significado da palavra texto? É uma comunicação que pode ser falada, pode ser escrita, pode ser gestual, pode ser imagética. Portanto, quem perguntou, Gabriel? Portanto, Gabriel, quando a gente fala assim, gênero textual, esse gênero textual, ele pode ser em qualquer instância, ele pode ser no plano oral, pode ser no plano escrito, pode ser no plano gestual, pode ser no plano imagético. Eu vou te dar um exemplo. Pensa no cartaz. Eu fiz um cartaz somente com imagens. Peguei a cartolina, coloquei um monte de coração e ponto final. Você sabe que é um cartaz, ok? Todos nós sabemos que é um cartaz, porque tem lá a estrutura. Tá o papel organizado, tem alguma coisa lá dentro, é um cartaz. O cartaz ali, ele foi feito somente com imagens, ele não tem nada escrito, né? Então,
é um gênero textual. Se eu te dar uma placa de trânsito, que é, assim, não estacione, aquele ezinho com o negocinho no meio, é um gênero textual. Agora, se eu estiver numa palestra, estou lá palestrando, é um gênero textual. Então, como você perguntou, o vlog é um gênero textual? Sim, Gabriel, é um gênero textual legítimo. Ou o gênero, né? Aí eu acho que eu te respondi a segunda pergunta. Porque o vlog é um vídeo, né? Tá no plano da semiótica. Você tem a oralidade ali no vídeo, você tem a imagem e você tem o gesto. Então, você tem vários tipos de linguagem misturados. Mas sempre será um gênero textual também. Ok, Gabriel? Ou não? Responde aí no chat só para eu saber se você entendeu. Uhum. Priscila, vou aproveitar que você está respondendo a dúvida, Uhum. também vou te fazer uma pergunta. Uhum. Só para entender melhor mesmo. Gênero textual seria tudo que transmite uma informação, como, por exemplo, a placa, o vlog, o cartaz. Já o tipo de texto são só a classificação mesmo, né? Entendi. Bom, todos eles, obviamente, vão transmitir alguma coisa, uma forma de comunicação. Ok. Só que existe uma situação diferente aí. Acho que foi o Gustavo que me perguntou. Qual é a diferença primordial do gênero e da tipologia? Gênero textual é uma forma de comunicação que muda no decorrer do tempo. E para essa mudança se organizar, existe o tipo textual que classifica essa desordem. Aí, eu vou tentar te dar um exemplo com um pente. Deixa eu ver se eu consigo fazer para você entender. Imagina que isso aqui são a nossa tipologia textual. A gente tem aqui, por exemplo, narrativo, tem aqui, por exemplo, vou colocar aqui só duas, argumentativo, vou botar injuntivo aqui. A gente tem, vamos fingir aqui, a gente tem as 5 tipologias, eu só escrevi 3 para dar o exemplo. Aí você tem a palavra aqui, conto. O conto, você sabe que é um texto narrativo que conta uma história. Aí, o conto é um gênero textual, por quê? Porque é um texto que transmite comunicação, é uma forma, tem um formato de escrever diferenciado, você tem que seguir com personagens, você tem que ter tempo, você tem que ter local, você tem que ter o conflito clímax e etc. E aí, você tem, por exemplo, agora, deixa eu escrever uma outra coisa aqui. Você tem, deixa eu ver, um anúncio publicitário. O anúncio publicitário, ele também é como conto, ele tem uma estrutura, né? Você tem que colocar aqui o produto que vai ser anunciado, você tem que usar da criatividade, você tem que colocar imagens e blá, blá, blá. E aí, ô Gustavo, se eu for escrever aqui vários exemplos de gênero, vai ter muitos, milhões, assim, milhões de exageros, mas vai ter pra caramba, muitos textos, né? Mas vamos focar aqui no conto e o anúncio. E aí, existe esse chamado tipo textual, porque, embora o conto, ele tenha toda uma estrutura para você escrever um conto, e o anúncio tenha toda uma estrutura para você escrever o conto, existe uma coisa geralzona no conto e existe uma coisa geralzona no anúncio publicitário, que é a tipologia textual. Então, é meio que eu vou classificar isso daqui. O conto eu vou jogar na caixinha da narração e o anúncio publicitário eu vou jogar na caixinha da injunção. Por que que eu vou fazer isso? Porque o Porque você anúncio publicitário... está classificando eles? Isso, classificando. A tipologia serve para classificar o amontoado de gêneros textuais. Cada, Entendi. entendeu, Gustavo? Cada gênero tem uma estrutura. Porém, dentro desse gênero existe algo geral. Esse geral é a tipologia.
Aham, obrigado, tá? De nada. A gente vai continuar o slide e aí talvez você entenda muito melhor do que essa minha explicação com o pente. Se você não entender, você pode pausar de novo que eu explico, tá? Aham. Bom, deixa eu só tomar mais a água. Bom, vamos lá, né? A primeira... gente, eu coloquei aqui na ordem, assim, narrativo, depois o descritivo, depois o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. Mas isso não tem ordem, tá? Você pode gravar, você pode estudar na ordem que você quiser, tá? Porque cada tipologia vai ter uma explicação para ela, vai ter uma técnica para ela, tá? Então você decora de forma assim, de qualquer ordem, não necessariamente nessa ordem. Outra coisa importante, eu vou passar por elas de uma forma mais geral, porque se a gente for falar de uma forma detalhada, a gente vai precisar, por exemplo, de 2 aulas somente para tipologia narrativa, tá? Então tem que ser mais básico e mais geral. Por isso que dizem que os alunos têm que ser mais autônomos e independentes no AVA, tá? Então, depois vocês vão pescando aí essas informações que eu vou falando, essas dicas, para chegar à conclusão que eu vou chegar no final, tá? No final eu vou falar uma coisinha e vocês vão entender por que eu falo isso de autônomo e independente. Bom, a primeira tipologia, gente, é a narrativa, ou seja, todo texto que vai contar uma história, todo texto que vai ter um personagem, que vai ter um espaço, que vai ter um clima, que vai ter um enredo, vai fazer parte da tipologia narrativa. Então, o conto, a fábula, o apólogo. Se vocês não lembram o que é apólogo, é o seguinte: pensa na fábula. A fábula é um texto que os personagens são animais e tem a moral no final, que promove a reflexão. No apólogo, os personagens são objetos e a moral também existe. O apólogo é muito parecido com a fábula. A diferença está nos personagens. Fábula, animais, apólogo, objetos. Por exemplo, no apólogo, a caneta e o computador que vão falar durante o texto, tá? Então, voltando, tipo textual é a classificação para todo texto que tiver em comum narração. Bom, e aí, narrar, o que é narrar, gente? É contar um ou mais fatos que ocorrem com personagens, local, tempo, tudo definido, tá? Que daqui a pouquinho eu menciono isso daí para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que é narrar, o que é contar uma história, porque no ensino fundamental, a gente passa o ensino fundamental inteiro aprendendo sobre isso daí. Então, no 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, vocês viram, com certeza, o que é uma narração. É lógico que no ano passado as coisas foram mais difíceis, né? A educação ficou um pouco mais limitada, vocês ficaram mais, assim, confusos, dispersos, mas tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que é contar uma história. Vamos ver um exemplo de um texto. Esse texto é um parágrafo de um conto chamado Moinho Labirinto, tá? Esse conto, ok, é o gênero textual conto, tá dentro da classificação narrativa, tipologia narrativa. Seu Antônio parou, pediu licença para se sentar e sentou. Pedi um trago do meu cigarro e o dei todo. Parecia precisar mais que eu, e começou aos trancos e barrancos a contar sua história. De como amou, se mudou para a cidade muitos anos atrás, trabalhou numa grande fábrica de pneus em São Paulo e ergueu aqui nessa cidadezinha sua casa. Foi vulcanizador de látex, violeiro, viajou o Brasil e descreveu como pôde uma das 10 cidades como sendo lindas. Envelheceu, perdeu o trabalho e hoje vive do aluguel de uma outra casa. Esse texto, ele conta a história do seu Antônio. Então, a gente tem uma ideia do que ele foi no passado e de como ele está no presente. Esse texto é só esse aí que eu tirei é só um parágrafo, tá? O texto, o conto completo, vocês acham na internet, ele é grande. Tá? Não é só esse pedacinho, não, mas é para vocês terem uma ideia de um exemplo de uma tipologia narrativa, tá? Né?
Esse outro exemplo é um poema. Gente, até o poema pode ser classificado dentro das tipologias. Vamos ver esse daí do Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Final trágico para João Gostoso, né? Só que aí, gente, olha, observem, tem uma história. Você vê uma narração. João Gostoso, ele tem uma profissão. João Gostoso morava num lugar. João Gostoso frequentava um lugar, que era o Bar 20 de Novembro. Ele acabou. João Gostoso tem um final, apesar de trágico, ele tem um desfecho. Então, a gente vê todos os elementos da narrativa nesse poema tão simples e, ao mesmo tempo, tão famoso, tá? Um poema mais famosão aí, um dos, né? Mais famosão aí do Manuel Bandeira. E faz parte, o que é isso? O gênero textual é o poema e o tipo textual é a narração, a tipologia narrativa, tá? Bom, vamos para os elementos. Gente, como eu disse, se a gente ficar aqui preso, né, falando, eu vou precisar de 2 aulas só para falar da narração, porque eu teria que falar de todos esses tópicos aí de forma detalhada. Mas eu vou falar aqui agora de forma geral e depois vou falar uma coisinha para vocês, tá? Vou dar uma instrução aí a vocês. Narrador, gente, a gente tem os tipos de narrador. A gente não vai ficar aqui, vocês já devem ter, isso eu tenho certeza, no ensino fundamental. O professor com certeza falou do narrador personagem, do narrador onisciente, tá? Do narrador observador. Isso daí eu só coloquei nesse slide para vocês terem uma revisão, tá? É uma revisão mesmo de quais são os elementos da narrativa. Na prova de vocês, eu não vou ficar fazendo questão assim, qual é o tipo de narrador do texto acima? Quais são os personagens? Isso eu não vou fazer, porque o meu objetivo aqui é saber se vocês sabem o que é a tipologia narrativa, descritiva, injuntiva, etc. Não é ficar falando o que é o narrador, não sei o que não, porque isso não interessa para o nosso primeiro ano do ensino médio, tá? O que interessa é, igual eu disse, classificar saber a classificação, saber as tipologias textuais e saber a diferença entre gênero e tipo textual, tá? E aí a gente tem também na narração os personagens, o espaço é o local, vocês sabem também muito bem, vocês sabem disso. O tempo, vocês conhecem que a gente tem o tempo cronológico, que é aquele do relógio, e o tempo psicológico, que é aquele mais subjetivo, relacionado ao leitor. Então, se eu estou lendo um livro e está falando assim, às 4 horas da manhã, João levantou e ficou apreensivo. Você sabe que o tempo é cronológico, porque está mostrando no livro o horário que ele acordou. Agora, quando não mostra, é porque o tempo está subjetivo, está no plano da interpretação. E aí, textos de fantasia, livros do gênero fantasia, livros, até séries, né, acho, séries relacionadas à fantasia, usa muito do tempo psicológico. Enredo é o tema da história, o que vai ser dito, o que vai ser escrito, o que vai ser falado sobre aquela história. Conflito e clímax é aquele momento que você fica mais apreensivo, é o ápice daquela história, né? É o momento que você ou rói suas unhas, ou chora, ou fica com o coração batendo forte, ou fica ansiosa, etc. Vem um turbilhão de sensação, emoção, quando a coisa é boa, né? Quando o livro é bom, ou quando a série, o filme é bom. Quando é ruim, a gente não sente nada, mas quando é bom, a gente sente. E aí vem o desfecho, que é a conclusão, o fim da história. Igual, por exemplo, João Gostoso, que acabou se jogando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Teve esse desfecho trágico construído por Manuel Bandeira, tá? Aí, gente, para não deixar vocês na mão, tá? Eu coloco bonitinho, tá? Aqui, ó, tá lindo para vocês.
no slide, relembrando, isso aqui é revisão, essa parte aqui é revisão, tá? Do que é o narrador personagem, eu coloco um exemplo. O que é o narrador observador, eu coloco um exemplo. O que é o narrador onisciente, também tem um exemplo bonitinho. Depois, eu explico o que são os personagens, o espaço, tudo certinho para vocês. Eu também coloco o exemplo, no caso, eu descrevo o que é o tempo cronológico, o que é o tempo psicológico, falo o que é o enredo, as partes do enredo que está em vermelho, tá? E aí vem o conflito, vem o clímax dentro desse enredo, chega no desfecho. Então, gente, está tudo certinho para vocês. E aí, o que eu falo com vocês, que é vocês serem... infelizmente, a gente está nesse momento de ensino remoto. Então, vocês precisam, de certa forma, entre aspas, estudarem por conta própria, entre aspas, né? Porque agora aqui a gente está tendo uma aula, né? Eu estou gravando essa aula, vai ficar tudo bonitinho lá no Ava para vocês. Porém, eu não estou aqui detalhando o que é um clímax. Eu não estou aqui, olha, lendo com vocês o exemplo de um narrador onisciente. Eu preciso que vocês, em casa, em outro momento, no momento que vocês quiserem, estudem isso aqui, relembrem, tá? Não precisa decorar. Deixa eu voltar aqui no slide. Não precisa ficar decorando isso daqui, porque eu não vou cobrar em prova, não vou ficar perguntando qual é o conflito, qual é o desfecho. Essas perguntas, elas eram pertinentes, elas eram boas lá no ensino fundamental. Agora, no ensino médio, eu não vou, a gente não faz essas perguntas aqui nessa aula, tá? Só se eu fizesse uma aula de interpretação de texto, e aí a gente, né, conversasse sobre uma dessas partes. Aí, ok, é outra situação, mas para essa aula, não. Então, aqui é para vocês revisarem. Uma coisa importante também, lá no Ava, não vou abrir o Ava aqui de novo, não, tá? Lá no Ava, embaixo desse slide sobre tipologia, eu deixo uma imagem, um mapa. Eu fiz um mapa para vocês, conceitual, revisando isso aqui de novo, ó, enredo, personagem, narrador, tá lá em formato de uma imagem que eu criei para vocês, resumindo tudo isso. Então, vocês, eu tenho certeza, não terão dificuldade em entender o que eu escrevi, porque está aqui no slide e está lá no mapa, no Ava de vocês. E, de novo, precisou de perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade, que eu estarei disponível para vocês sempre, tá? Por e-mail, por mensagem no Ava, uma emergência, no WhatsApp e nos atendimentos no plantão de dúvida, tá? Bom, deixa eu só abrir aqui para ver se tem alguma coisa. Ok, nada. Deixa eu fechar logo esse pente todo aqui. Tá, vamos para a tipologia descritiva. Tá, toma uma água. Bom, gente, continuando. Sobre a tipologia descritiva, é a nossa segunda tipologia. Moleza a palavra, né? Descritiva já vai te lembrar o quê? A descrever alguma coisa, alguém. Vamos generalizar mesmo. Alguma coisa, descrever alguma coisa. Todo mundo aqui sabe o que é descrever, como se descreve, né? Mesmo assim, eu coloquei aqui um parágrafozinho para você ter para estudar, né? Descrever é caracterizar uma cena, um estado, um momento vivido ou sonhado por meio da nossa percepção sensorial e de nossa imaginação criadora. Galera, é muito importante essa palavra percepção sensorial. Sabe por quê? Descrever é você usar todos os sentidos do seu texto. Perdão, todos os sentidos seus. Olha, o tato, o olfato, a visão, o paladar, tudo que você usa no sentido de sensorial te ajuda para descrever. Eu vou te dar um exemplo que parece ser assim, bobo, mas é muita coisa. Por exemplo, você está no Dia dos Namorados, aí você deu para sua namorada uma suculenta, que é aquelas plantinhas assim, né, que gosta de sol, não sei o quê. Deu uma suculenta.
Olha, se você usar os seus sentidos, a visão, o tato, o olfato, o paladar, você consegue descrever, fazer até um texto legal sobre suculenta. Por quê? Se você vai encostar nela, você vai ver se tem espinho, se não tem. Você, encostando nela, você vai ver se tem folhinhas, se não tem. Se você for cheirar, você vai falar que tem cheiro de terra. Se você for dar uma mordidinha assim para experimentar, você vai ver que tem gosto de mato ou gosto de babosa. Entendeu? É algo nesse sentido. E se você visualizar ela, você consegue descrever o formato dela, a cor dela. Então, dá para fazer até um ou dois parágrafos de texto descrevendo a suculenta que você deu para sua namorada ou para o seu namorado, tá? Então, a percepção sensorial é a chave da tipologia descrição. Vamos ver um exemplo? Lembra lá do seu Antônio, Moinho Labirinto, que é o conto que eu falei para vocês? Então, eu peguei mais um trecho desse texto, Moinho Labirinto, só que esse trecho aqui, ele está descrevendo, ele não está aqui priorizando, sei lá, um espaço, um tempo, ele está descrevendo. Vamos ler e depois eu vou chegar a uma conclusão sobre isso. A aparência de seu Antônio não era das melhores. Pedia ao cheiro de um dia sob o sol e uma boa meia-noite num bar de atmosfera pestilenta. E seu suor tinha cheiro de destilaria. Tinha visíveis no máximo 3 dentes na boca e amarelos e querendo desistir, assim como seus companheiros antes deles. Estava sujo e maltratado, ainda que não estivesse maltrapilho. De fato, se algo havia nele de bonito, é essa dignidade humilde de gente trabalhadora. Esse texto, assim, é lindo, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, digitem na internet que vocês encontram. Mas, aí dá para perceber como o autor descreveu o seu Antônio, tá? Ele tem, assim, no início, várias características que você consegue delimitar através da percepção sensorial, né? Ó, até o cheiro, olha a segunda linha. Cheiro de um dia sob o sol. Então, o autor utilizou muito bem de todos os seus sentidos, né? De todos os seus sentidos aí, tato, olfato, paladar, etc. E aí chega no final e conclui que o mais lindo no seu Antônio não é a aparência, mas sim a dignidade humilde de gente trabalhadora, o que eu particularmente também concordo. Eu acho esse texto, né, maravilhoso. E é claro aí que há uma descrição da aparência de seu Antônio, tá bom? E eu quero chegar a uma conclusão com vocês. Bom, se eu pegasse, vamos voltar lá no começo, na narração. Se eu pegasse essa parte, ó, esse trecho que a gente leu é a parte que está narrando sobre seu Antônio, que ele trabalha numa fábrica, etc., perdeu o trabalho, etc. E o segundo trecho do mesmo texto está falando da descrição dele. Aí, gente, são duas perguntas que eu posso fazer para vocês, que eu quero que agora sim vocês comecem a amadurecer a ideia. Antes de eu falar dessas duas perguntas, vou explicar o seguinte: as tipologias, elas podem se misturar. Como assim? Quer dizer que naquela carta do Papai Noel que eu pedi para vocês darem uma lida e classificar de acordo com a tipologia, e vocês respondem tipologia narrativa, pode ser que naquela carta também tenha um trecho, um parágrafo que está descrevendo o brinquedo que aquela criança quer ganhar. E aí vai existir duas perguntas em cima disso. Primeira pergunta: qual a tipologia predominante? Segunda pergunta: quais as tipologias existentes naquele texto? Então, vamos para a primeira. Se for uma tipologia predominante, se eu lembrar daquela carta do Papai Noel, obviamente que a predominante vai ser o quê? A narração, porque está contando uma história do início ao fim e somente em um pedacinho está descrevendo o brinquedo. Então, a predominante é narrativa. Agora, se eu fazer a segunda pergunta, quais as tipologias existentes naquele texto, você vai me responder duas.
narrativa e descritiva, ou vice-versa, descritiva e narrativa. Haverá duas tipologias dentro do mesmo texto. Igualzinho esse texto aí, do Moinho Labirinto. Primeiro a gente lê um parágrafo de narração. Agora a gente lê um parágrafo de descrição. Então, se eu juntasse esses dois parágrafos, e claro, né, gente, eu colocasse mais um trecho do Moinho Labirinto, juntasse aí 3 parágrafos, eu ia perguntar para vocês ou a primeira pergunta ou a segunda, que são: primeira pergunta, qual a tipologia predominante? Como é um conto, vocês vão me responder narrativa. Por quê? Porque do início ao fim está narrando, está contando a história do seu Antônio. E a segunda pergunta seria: quais as tipologias existentes no texto Moinho Labirinto? Vocês iam ver que teria narrativa e também veriam esse parágrafo aí, ó, da aparência do seu Antônio. E iam matar a charada, descritiva. Aí iam me responder narrativa e descritiva ou vice-versa, para essa pergunta de quais são as tipologias existentes, tá bom? Então, é isso que eu queria chegar, assim, nesse slide, que vocês amadurecessem aí em relação a esse conteúdo, chegar a essa conclusão, que a tipologia, ela não é estanque, ou seja, ela não é parada, ela não é estática para um único texto. Ela pode se repetir, pode haver em um conto a descrição, a narração, pode ser até a argumentação, tá? Pode ter uma argumentação também, vai depender de como foi escrito. A gente tem que ler, analisar para encontrar as respostas. Até agora, nenhuma pergunta ainda, né? Vou continuar, hein? Se eu ver que vocês não estão... que tá tudo certo, eu vou continuar. Deixa eu ver as horas aqui. 2h17. Ok, estamos no tempo. Vamos continuar. Eu deixei aqui no slide, esse aqui eu não vou ler, tá bom? Outro exemplo de outro texto, que é da Madame Bovary. Esse texto, esse livro, é um livro, tá? Ele tá disponível em domínio público, é um livro super, hiper, mega famoso, que é a Madame Bovary, e esse trecho é, assim, extremamente descritivo. Você só vê descrição, você só vê palavras que caracterizam alguma coisa dentro do texto, tá? Mas aí vocês podem dar uma olhada para mais um exemplo de texto com a tipologia descritiva como predominante, tá? É igual eu expliquei, se eu pegasse o livro de Madame Bovary, eu perguntasse assim, qual a tipologia predominante, vocês iam responder na hora, narrativa. Por quê? Porque está contando a história do início ao fim. Porém, se eu perguntasse quais as tipologias naquele livro, você ia ver a descritiva também, de repente ia ter argumentativa, então você ia ter outras respostas para mim, tá? Vai depender sempre da pergunta. No Enem é a mesma coisa. O Enem te pergunta ou a predominante ou quais tipologias existem ali, quais são todas que existem naquele parágrafo ou naquele texto que está ali para você ler e interpretar. A tipologia descritiva também está nas imagens, gente. Olha só, olha um cardápio de um restaurante. Olha, tá falando do prato principal, tá mostrando a imagem da entrada, tá mostrando a imagem da sobremesa, mas, poxa, através das imagens, está descrevendo exemplos de entrada, de prato principal, de sobremesa. Então, a descrição também está nas imagens, tá? Então, o cardápio é o gênero textual, porque ele tem um formato, ele tem uma estrutura, mas a sua tipologia predominante é a descrição. Classificados. Gente, até naquela OLX lá, que a gente anuncia as coisas, não tem? Nos classificados, os classificados são um gênero textual.
tá? Que é onde você anuncia produtos, objetos que você deseja vender, tá? Desculpa. E quando você descreve o que você quer vender, você está produzindo a tipologia descritiva. Igual o exemplo aí, ó, Vila das Flores. Vende-se terreno plano, medindo 200 metros quadrados, frente voltada para o sol no período da manhã. Descrição. Então, os classificados são o gênero textual. Ok, ponto. E a tipologia predominante dos classificados é a descrição. Para a descrição, a gente tem verbos de ligação e adjetivos. A gente aqui não vai ficar presa nisso de novo, porque eu expliquei, né? Igual na narração, que a gente não ficou preso ao personagem, tempo, etc. Eu vou mostrar a vocês que existem algumas técnicas, além dos seus sentidos, tato, olfato, paladar, etc., para você escrever a sua descrição. Uma delas é utilizar verbos de ligação, que são aqueles verbos que ligam o sujeito com o predicativo do sujeito, que mostram a característica do sujeito. Aí, então, vocês veem aí, eram belos e cheios, era muito vistosa, era feia, era bonita. O era aí é o verbo ser conjugado, né, no seu formato era, desempenhando a função de introduzir aí uma caracterização, verbo de ligação, ligando o sujeito ao seu predicativo aí. E a segunda técnica é você utilizar o velho e bom adjetivo, né, para descrever o objeto, descrever a pessoa, descrever o animal, descrever, enfim, qualquer situação. Tá? Exemplo tá aí também, marcadinho, para depois vocês darem uma olhada. E, por fim, para a gente finalizar a parte de descrição, ainda existe a descrição objetiva e a descrição subjetiva, porém é moleza. É só você pensar na palavra objetiva como sendo algo direto, ou seja, real. A descrição objetiva é quando você descreve algo do jeito que ele é. Então, se você fosse escrever o IFES, e aí você ia falar de forma objetiva, você ia falar da quadra, você ia falar da sala de aula, você ia falar do gramado ali, que os passarinhos ficam ali, você ia falar tudo do jeito que ele é. Agora, se você fosse descrever de uma forma subjetiva, você ia colocar sentimentos e emoções, aí você ia fazer o famoso viajar na maionese e falar aquele monte de coisa romântica, viajante, enrolada sobre o local que você estuda, sabe? Algo do tipo, nossa, a quadra era como um luar, como um eclipse luar, algo nesse sentido aí, que você ia colocar sentimentos na sua descrição. Essa é a diferença entre objetiva e descritiva, objetiva e subjetiva. Eu também deixo a vocês exemplos, tá, no slide, para depois vocês darem uma olhada e verem essa diferença, tá? É bem, como que eu vou dizer, bem na cara aí, a diferença entre objetiva e subjetiva. Bom, deixa eu ver o chat também. Acho que não. Ok. Bom, a terceira tipologia, gente, é a expositiva. O que é a tipologia expositiva? É aquela que informa, que expõe informação. É o próprio nome já diz, expositivo, expor alguma informação. E aí eu deixo a definição para vocês. Simples exposição de ideias, de informações, de definições ou de conceitos, muito presente no gênero textual notícia, no gênero textual reportagem, no gênero textual dicionário. Igual o exemplo que eu coloquei para vocês. Eu tirei um exemplo de empatia do dicionário e aí coloquei o significado de empatia. Isso daí é expor um conceito, é expor uma informação. Isso é tipologia expositiva. Então, todo gênero textual que tiver uma pitadinha pitadinha não, uma parte, um fragmento que está expondo uma informação, que está explicando uma informação, você tem aí dentro a tipologia expositiva, tá? Um exemplo
que eu trouxe para vocês é como surgiu o telefone celular. A gente vai ler aí rapidinho, vocês vão enxergar que só tem informação. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Edith Kisler, atriz de Hollywood, que estreou o clássico Sansão e Dalila. Edith tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia, um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal, para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Claro, gente, eu posso fazer aquelas duas perguntas. Qual a tipologia predominante? Vai ser o quê? Expositiva, porque está expondo a informação de como o telefone celular foi criado, patenteado. Mas eu posso também perguntar quais as tipologias presentes nesse parágrafo aí, nesse texto aí. Aí você pode até refletir que tem descrição, porque de fato você enxerga uma descrição. Por exemplo, aí no meio, quando fala assim, casada com austríaco nazista fabricante de armas, está descrevendo com quem ela era casada. Então a gente tem uma pitada aí de descrição. E aí muda o jogo de acordo com a pergunta, tá? Então sempre fiquem muito atentos com a pergunta, se é a predominante ou se é as que estão ali presentes. Quais são todas que estão ali naquele texto, tá? Bom, a quarta tipologia é a argumentativa. Essa também é moleza, gente. Olha, é muito fácil. A tipologia narrativa são textos que vão narrar, a descritiva, descrever, a expositiva vai expor informação, e a argumentativa vai argumentar, é onde você vai ver criticidade, ponto de vista, debate, avaliação negativa, avaliação positiva. Igual na imagem aí, você vê um que é contra e um que é a favor, tá? Então, isso é a tipologia argumentativa. Convencer, influenciar, persuadir as pessoas para realizar ações e alcançar objetivos. Consiste no emprego de provas justificativas com o objetivo de apoiar ou refutar teses. Teses é ponto de vista e refutar é ir contra. Então, interpretando com o objetivo de apoiar ou contrariar pontos de vista. Envolve raciocínio para provar ou negar proposições. Proposições são afirmações ou também um sinônimo para tese. Em resumo, defender um posicionamento. Então, essa tipologia que vocês estão vendo é quando alguém está defendendo um posicionamento. E aí, eu trouxe como exemplo um estudo coletivo sobre a situação do idoso no Brasil. Eu vou ler só o comecinho, tá? Nos países em desenvolvimento, a população idosa aumenta significativamente e o contraponto disso aponta que o suporte para essa nova condição não evolui com a mesma velocidade. Logo, a preocupação com esse novo perfil vem gerando nos últimos anos inúmeras discussões e estudos com o objetivo, etc, etc, etc. Gente, está claríssimo aí que o autor desse texto, ele está mostrando quão é preocupante a situação do idoso aqui no país. E por isso, ele mostra isso através do seu ponto de vista. Então, temos aí como predominante a tipologia argumentativa. Claro que, de novo, se eu mudar a pergunta, quais tipologias, você vai encontrar aí, além da argumentativa, a tipologia expositiva, porque também está informando aí situações acerca do idoso. A última tipologia é a injuntiva, também chamada de instrucional. Então, essa vocês têm que ter um pouco mais de cuidado, porque as 4 últimas que a gente viu são fáceis de gravar, porque no próprio nome você já sabe o que elas significam. Exemplo,
tipologia expositiva vai expor alguma coisa, ok? Na injuntiva, se você não decorar a palavra instrucional, você vai ficar na dúvida. E agora, injuntiva vai fazer o quê? Injunção, o que que é isso? Tá? Então, isso daí significa instruir, tá? Então, a tipologia injuntiva instrucional é aquela em que todos os gêneros textuais, eles buscam instruir o leitor a determinado comportamento, a fazer alguma coisa. Gente, o que lembra vocês? Anúncio publicitário, gente, aqueles que a gente vê na televisão, ou vê até nas redes sociais que também faz propaganda de uma roupa ou outra. Quando você vê um anúncio de vendendo, sei lá, um carro, poxa, eles estão de alguma forma tentando influenciar a gente a comprar aquele carro, a pensar, mas eu não posso comprar o carro, mas eles, de alguma forma, eles fazem a gente pensar naquele carro. Então, isso daí são textos que se incluem na classificação injuntiva instrucional. E para vocês não se perderem, eu coloquei aqui, dizer como fazer ou realizar ações, descrever e prescrever regras, normas para uso de regulação de comportamento. Função, gente, transmitir ao leitor mais do que simples informações. Visa, sobretudo, instruir, explicar, sem a finalidade de convencer por meio de argumentos. Na injunção, a gente não quer saber de argumentar, a gente quer saber de falar uma coisa de forma objetiva, curtinha, para que aquela pessoa leia o mais rápido possível e entender a situação. E aí, um exemplo que eu trago para vocês é a receita de brigadeiro de chocolate. Gente, qualquer receita, qualquer que seja, ela vai estar instruindo, vai estar te ensinando a fazer aquele prato, aquela sobremesa, aquela comida lá. Ou seja, a predominância aí da tipologia é a injuntiva. Por quê? Porque está te ensinando a fazer uma ação, está te instruindo a fazer uma ação. É a receita, qualquer receita, tá? Eu não vou ler essa receita aí, não. E aí, como a injuntiva é um pouquinho mais chata, existem técnicas para você descobrir quando é a tipologia injuntiva, tá? Como predominante. Uma dessas técnicas é quando a linguagem ela é simples e objetiva. Textos da tipologia injuntiva sempre vão ser curtos, objetivos, pequenos, porque eles querem impactar o leitor, eles querem logo que o leitor interprete aquilo e entenda o que o autor está querendo dizer. Por isso, sempre serão curtos, pequenos e objetivos. A segunda técnica é o verbo no imperativo, tá, gente? Isso aí é para decorar. Tipologia injuntiva, verbos no imperativo. Por quê? O verbo no imperativo, ele dá ordem, ele dá um conselho, ele manda você fazer alguma coisa. E a tipologia injuntiva, ela quer te instruir a fazer alguma coisa. Portanto, eles estão ligados. Textos com verbos no imperativo fazem parte da tipologia injuntiva. Aí eu trouxe outros exemplos para vocês. No caso aí eu coloquei receita de bolo, mas vocês já viram ali a receita de brigadeiro. Olha a parte do imperativo. Misture todos os ingredientes. O verbo no imperativo, misture. Está mandando você misturar os ingredientes, te ensinando, te instruindo. Bula de remédio. Tome 2 cápsulas por dia. Olha o verbo no imperativo. Tome. Tá te instruindo, te ensinando que deve tomar 2 cápsulas por dia. Manual de instruções, gente, qualquer manual. Pode ser manual de jogo, manual de televisão, manual de instalação, manual de você montar um móvel, qualquer coisa vai ter lá verbo no imperativo e vai fazer parte da tipologia injuntiva. Aperte a tecla amarela. Nas propagandas, gente, nas campanhas, olha a campanha do Zé Gotinha que eu coloquei aqui, campanha de vacinação, siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças, proteja, tá no verbo imperativo, injunção também. Coloque, no finalzinho do slide aí, coloque esta camisa e arrase,
Então, nas propagandas, nos anúncios publicitários, aquele do compre batom, que fica muito na nossa cabeça, compre batom, é também um exemplo de uma linguagem, uma tipologia do tipo injuntivo, tá? Aqui, não é para vocês olharem no texto, porque o texto em si aí, apresentação, composição, tá com a tipologia descritiva, né? Mas mais o remédio em si, para vocês lembrarem que a bula do remédio, aonde tem a parte que te ensina a tomar o remédio, é um exemplo de injuntiva. Porém, de novo, temos aquela pergunta. A gente tem que sempre pensar na pergunta: quais as tipologias predominantes na bula de remédio? Aí você vai encontrar, além, predominante não, gente, desculpa, quais as tipologias existentes, né? Aí você vai encontrar a descritiva e a injuntiva. A descritiva quando mostra a composição, quando mostra o que o comprimido é feito, e a injuntiva quando te ensina, te instrui a tomar o remédio. Por fim, no último slide, eu tenho um exemplo de uma placa de trânsito, porém, todas as placas de trânsito são da tipologia injuntiva. Placa de trânsito é o gênero textual e a tipologia dessa placa é a injuntiva. Por quê? De novo, está te ensinando a agir de alguma forma. Essa placa aí está pedindo para você, claro, dirigindo, parar naquele determinado ponto. Pare. Então, e até o verbo, né? Olha o verbo no imperativo. Tem umas que não tem nada escrito, mas algumas a gente compreende, como a proibido estacionar, que tem um e um negócio assim no meio cortando o é. É proibido estacionar. Não tem verbo no imperativo, porém está te induzindo a não estacionar, está te ensinando, te instruindo a fazer um comportamento ali que é não estacionar. Portanto, tipologia injuntiva, tá? E aí, gente, eu quero chegar ao final desse slide e falar o seguinte para vocês. Eu passei nele todo, essa era a minha intenção dessa aula, passar nele todo de uma forma geral, ler alguns exemplos, tá? E chegar à conclusão que eu já adiantei, que é a tipologia depende da pergunta, se tem a predominante ou quais são as existentes dentro daquele gênero textual, ok? E dizer o seguinte, que a partir deste momento, até o nosso próximo momento síncrono, que vai acontecer dia 29, vocês devem estudar de forma autônoma e independente através do AVA. Então, é ir para o AVA, abrir a aula, resumir aquela aula, estudar, entender, pesquisar se você quiser, anotar dúvidas e me perguntar, tá? Além disso, participar do atendimento semana que vem, se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser só participar, tá? E é isso, as aulas remotas, infelizmente, são dessa forma, de uma forma mais autônoma, mas como eu disse, se eu não disse, eu falo agora. Parece uma desvantagem, mas ao mesmo tempo tem essa vantagem de você ser um aluno mais independente e já ir se acostumando, porque quando chegar na universidade, a vida na universidade é dessa forma, é de uma forma mais independente, tá? Mas a gente faz o possível aqui, dentro do ensino remoto, para estar com vocês. Bom, deixa eu abrir a câmera, né, para a gente encerrar a nossa aula aqui. Como hoje é a apresentação, deixa eu parar aqui. Como eu disse, hoje é a nossa apresentação, uma aula, digamos assim, a nossa primeira aula, então eu estou abrindo a câmera para a gente se conhecer um pouquinho melhor, mas a partir das próximas aulas síncronas, eu já vou direto sem abrir a câmera para preservar o meu direito de imagem, uma vez que eu estou gravando as aulas, tá? Alguém aí tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa? Se quiser, pode ficar à vontade, abrir seu microfone ou falar aí no chat. Se também tiver com vergonha, pode me mandar mensagem depois, que eu respondo. Tranquilo? Ninguém? Então, tranquilo.
Eu passei aí no chat mais uma vez a lista de presença. Quem não assinou, assine por gentileza, que eu já vou estar encerrando ela daqui a 2 minutinhos, tá? E é isso. Um beijo, um abraço, muito obrigada. Bom restinho de semana para vocês. Até mais. Até mais. E fiquem atentos ao AVA ali. Não vou acrescentar mais nada, tá? Já está tudo pronto no AVA. Só vocês seguirem o bonde aí. Boa tarde. Um beijo, um prazer conhecer vocês. Boa tarde, professora. Tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, professora. Tchau, boa Tchau. tarde. Tchau, boa tarde.